Fala, pequeno tecladista, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Elvis Chaves, eu sou seu professor de música e nesse vídeo nós vamos dar início ao nosso curso de teoria, tá? Teoria musical. E para isso nós utilizamos um livro, né? Um livro chamado Teoria Tim, da professora Ana Lore, tá? No qual eu vou apresentar para vocês aí já já. E também vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa adquirir o livro, tá? E vamos ao que interessa, né? Seria interessante que para essas aulas virtuais, essas aulas gravadas, seria muito bom que você anotasse, que você estivesse com o seu livro aí pertinho de você, né? Anotando suas dúvidas, anotando suas descobertas, fazendo as atividades que tem no livro, tá? E trazendo aqui para a escola, caso você tenha aulas presenciais, né? Se você for um aluno que tem aulas à distância, você pode estar fazendo as atividades e enviando as fotos pelas redes sociais, né? Que você já conhece, o WhatsApp e tal, o nosso contato de sempre. Bem, o assunto de hoje vai falar sobre algo muito importante, que é as 4 propriedades do som, tá? Antes eu quero apresentar o livrinho aqui para vocês. Aqui está a página, né, referente ao capítulo que nós vamos estudar agora, é o capítulo 1, está na página número 7 do nosso livrinho da capa azul. Seria esse livrinho aqui, ó. Pois bem, esse é o livro Teoria Tim, volume 1, como você pode ver aí, tá? Deixa eu passar o mouse aqui pra gente, a mãozinha aqui, ó, volume 1. É o livro da professora Ana Lore, lembrando que na descrição desse vídeo você vai encontrar o link do site da professora para que você possa adquirir esse livro e estudar aí junto com a gente, tá certo? Ele é o que nós usamos aí para a nossa base teórica, mas vamos ao que interessa, né? Vamos ao assunto. É o seguinte, deixa eu sair da frente, né? Não posso ficar na frente o tempo todo. Eu tenho que ficar pequenininho agora. Olha a mágica. Pronto, agora sim. Eu vou ficar aqui acompanhando, explicando a lição aqui junto com você. Então acompanhe a leitura, tá? E vá anotando suas dúvidas. A gente vai começar primeiro falando sobre o conceito de música. O que é música? Afinal de contas, a gente não pode estudar o som ou a música sem saber as definições. E a música é o seguinte. Aqui embaixo a gente tem uma pequena ilustração, né? Que nos diz o seguinte, que música é a junção, é a soma de sons mais silêncios. Isso é igual a música. Mas como assim, professor? Como é que eu posso combinar sons e silêncios e no final a gente ter música? Eu não sei se você já parou para prestar atenção. Se não parou para prestar atenção, então preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Uma orquestra sinfônica, uma banda, sei lá, uma banda de forró, onde tem o cantor principal, tem os instrumentos. Você deve ter percebido que em alguns momentos o cantor ele faz um silêncio, ele se cala. Aí os outros instrumentos começam a tocar, né? De repente ele começa a cantar e outros instrumentos que estavam tocando param, por exemplo, o saxofone, os metais. Então veja, existe essa troca de papéis, som, silêncio, às vezes todo mundo toca, às vezes alguns param, às vezes todo mundo para também. Isso acontece muito na orquestra sinfônica. Se você já foi até um concerto, se não foi, poxa, faça de tudo para ir. Preste atenção nos instrumentos, você vai ver que em dado momento os violinos vão estar tocando e as flautas vão estar ali esperando o momento delas. E de repente os violinos param e a orquestra começa os flautistas começam a tocar. E de repente todo mundo toca junto. E de repente todo mundo para. Então existe essa troca de som e silêncio. E é assim que a gente faz música. E o conceito diz o seguinte, né? Música é uma arte fundamentada na combinação, veja só, combinação de sons. Não é uma mistura aleatória, tá? A música não é composta, ela não é feita por sons escolhidos de todo jeito. Existem regras, tá? Que fazem essas combinações. Essas regras, por exemplo, faz parte dessas regras, por exemplo, a formação das escalas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, quando você toca essas notas na sequência correta, então, aí você já tem uma combinação de sons que dá origem a uma escala e que pode futuramente se tornar uma canção, desde que você possa combinar as propriedades do som.
Aí é onde entra o que nós vamos estudar, as 4 propriedades do som. Você sabia que o som ele tem características próprias? Bem, combinação de sons de forma proporcional. Não pode ser de todo jeito. É equilibrada. E que obedece a determinada ordem, ou seja, existe regra. Para que o som seja valorizado e tenha realce, ele é usado em combinação com o silêncio, como eu já expliquei ainda há pouco. Vou fazer outra mágica aqui, eu vou subir. E agora, vamos descer o texto aqui para a gente conhecer as 4 propriedades. A primeira propriedade se chama altura. A altura, ela seria a propriedade do som ser mais agudo ou mais grave. E ela vai dar um exemplo aí, né? Quando você compara a voz de uma criança com a voz de seu pai, você vai notar que a voz da criança é mais fina. A voz do adulto, do pai, geralmente é mais grossa. A propriedade que caracteriza a diferença entre essas vozes recebe o nome de altura. Ou seja, a altura é aquela propriedade que me diz quando um som é bem fininho, bem grave. Vamos ver um exemplo aqui. Eu vou ligar aqui o meu teclado, vou colocar ele aqui na tela para a gente ter um pequeno exemplo. Tá? Meu teclado vai aparecer, já apareceu, agora eu vou tocar nele aqui. Deixa eu ver se você consegue ouvir o som. Ó, você já deve estar ouvindo o som do meu teclado. Então, escuta só esse som. Ele é um som bem grosso, né? Isso é um som grave. Agora, escuta esse som aqui, ó. Isso é um som bem fininho, né? Então, o som grosso nós chamamos de grave. O som fininho nós chamamos de agudo. Você vai perceber que no teclado, quanto mais para a esquerda, mais grave, mais grosso é o som. Quanto mais para a direita, mais agudo. A gente já estudou isso aí nas aulas práticas, né? Bem, a altura tem a ver com isso, né? Qual a diferença desse som para esse som? Você vai notar que são a mesma nota, um dó, né? E aqui outro dó. A diferença é que a altura desse segundo dó ele é muito mais fino, muito mais agudo. Isso seria a propriedade da altura. Eu vou falar um pouco mais, eu vou usar outro exemplo para falar melhor sobre essa propriedade já, tá certo? Vamos tirar o teclado aqui para a gente poder dar continuidade. Vamos lá. Um som fino é chamado de agudo, como eu já falei, né? Por exemplo, o som do flautim, do violino, o canto dos pássaros. Um som grosso é chamado de grave. Muito bem, vocês já entenderam isso. Agora a gente vai para a segunda propriedade, tá? É a intensidade. Essa propriedade ela é muito importante e é aquela propriedade que tira seu sono quando o seu vizinho está escutando música às vezes. E a gente diz assim, muito alto, né? Se bem que o termo correto não é esse. Mas veja só, quando você reclama que o som do vizinho está muito alto, impedindo que você durma, esta propriedade chama-se intensidade. O que está incomodando você é a força do som. O som está muito forte, então a gente vai lá no vizinho, bate na porta e faz: vizinho, o seu som está muito alto, né? De costume nós falamos dessa maneira. Mas a forma correta seria dizer que o som está muito forte e não muito alto. Muito alto em música quer dizer muito agudo, tá? Muito baixo quer dizer grave. Por incrível que pareça, nós temos esse vício na linguagem em português, né? Então o termo correto seria dizer que o jeito certo seria dizer que o som está muito forte ou muito fraco. Então vamos dar um exemplo aqui. Uma bomba de São João, quando ela estoura, pum, você acha que esse som é forte ou fraco? É forte. E um alfinete caindo no chão, como seria esse som? Forte ou fraco? Seria fraco. Os passos de uma formiga. Você já ouviu os passos de uma formiga? É bem baixinho, né? Mas pode acreditar, quando a formiga está andando, provavelmente os passos dela têm algum barulhinho, tem algum som. Só que ele é tão fraquinho que ele não chega no ouvido. A gente vai ver isso nas próximas lições, né? Como é que o som chega aos nossos ouvidos? Na realidade, deixa eu sair da frente aqui, não posso ficar na frente. Na realidade, o nome correto a ser usado é som forte, é o que eu falei ainda há pouco, né? Ela está se referindo ao exemplo que a gente viu em cima. O contrário disso seria um som fraco, né? Ou um som suave. Agora eu estou aqui, ó. Acompanha aí comigo. A intensidade depende da força com que o som é reproduzido,
soprado, tocado, percutido. Como assim soprado? Porque existem instrumentos de sopro. Então, se você sopra com muita força, o som vai sair forte. Se você puxa as cordas, né, ou toca no seu teclado com muita força, provavelmente o som vai sair forte. Ou instrumentos de percussão. Se você bate no instrumento de percussão com muita força, o som também vai sair forte, né? Vai sair com muita intensidade. E essa é a propriedade da intensidade, a propriedade da força do som. Vamos para frente. Duração agora. Vamos falar sobre duração. Se uma pessoa toca um som no saxofone e sopra até terminar seu fôlego, disse que o som emitido foi longo. O contrário é um som curto, um som breve. Então veja, o som ele tem um tempo de produção, tá? A duração é a propriedade que determina por quanto tempo aquele som deve ser produzido, tá? Esta propriedade depende do tempo que o som permanece soando. Então, aqui nessa propriedade, você vai ter sons longos e sons curtos. E isso é bem simples, né? O que seria um som longo? Eu vou dar um exemplo no meu teclado, não, na minha voz. Eu posso fazer um dó assim. Dó muito longo. E posso fazer um dó curto. Dó. Ok? E o timbre? Vamos falar sobre timbre agora. Se alguém te chama pelo nome, você rapidamente reconhece se a voz é do seu pai ou de seu irmão. Você não se engana, porque você já conhece o timbre, você já conhece a qualidade daquela voz de cada pessoa próxima a você. Da mesma forma, você reconhece pelo som cada instrumento que ouve sem precisar vê-lo. Essa propriedade está relacionada à qualidade, né, do som, que depende da fonte sonora e da onda produzida. Explicando, o timbre é a propriedade do som que permite você reconhecer de onde ele está vindo, o que foi que produziu aquele som, mesmo que você não esteja vendo. Claro que se você nunca ouviu o som de determinado instrumento, você não vai reconhecer de onde ele vem, você não vai saber dizer o nome do instrumento. Você vai estar ouvindo o som, mas não consegue identificar de onde ele vem. E isso é muito importante para um tecladista, né? Sabendo que você não vai tocar num teclado, arranjador principalmente, apenas com um timbre. O seu teclado ele é capaz de reproduzir o timbre de vários instrumentos. Ele tem a gravação de vários instrumentos. Então você pode usar um piano, você pode usar flautas, você pode usar saxofone. E tem também sons de instrumentos que você nunca viu. Inclusive, a primeira vez que você escuta, eu já notei que alguns alunos fazem assim: esse som é feio. Esse som eu não gostei. Quando a gente escuta, às vezes, o som de um instrumento pela primeira vez e acha estranho, quando você escuta sons soltos, né, ele soa quase como um ruído e você acaba achando meio feio. O interessante é que você escute uma música que usa aquele timbre, que usa o timbre daquele instrumento. Aí você vai ver os sons organizados e você vai conseguir ter uma melhor sensação, né, do timbre daquele instrumento. Pode acreditar, cada instrumento foi criado com um timbre específico para um fim, né, para uma função. A orquestra sinfônica, por exemplo, cada instrumento tem um timbre, né, e esses timbres eles têm funções, né, onde eles vão fazer a introdução, eles vão fazer uma parte principal e assim por diante. O importante é que você escute o timbre, que você tente se familiarizar com ele, para que em outras oportunidades você possa lembrar assim: nesse trecho dessa música eu posso utilizar o timbre de tal instrumento. Lembrando que você, tecladista, né, tem essa opção de escolher o som de vários instrumentos, porque o seu instrumento, o teclado no caso, ele tem essa capacidade, né, de você escolher qual timbre você deseja utilizar. Bem, é o seguinte, nós falamos sobre as 4 propriedades do som, e eu queria apresentar para vocês um outro livro, tá, que eu gosto de relacionar, às vezes de pesquisar, e aconselho vocês a fazerem o mesmo. Seria o livro do Oswaldo Lacerda, Teoria Elementar da Música. É um livro muito antigo, mas é um livro que traz conceitos curtinhos, né, e explicações muito legais. Eu costumo dizer que um livro como esse, né, ele é como uma pérola, é como uma pedra de ouro, né,
não tem idade. O conhecimento que esses livros trazem para a gente não tem validade, ele vale para sempre, né? Tem o mesmo valor sempre e às vezes até se valoriza com o tempo. Vamos conhecer o livro e o que é que ele fala sobre as 4 propriedades do som. Vamos conversar com Oswaldo Lacerda. E aí está o nosso livrinho do Oswaldo Lacerda. Esse é um livro bem antigo, tá? É um livro que está, pelo menos essa edição aqui, a 14ª. E nós vamos acessar aqui o capítulo que fala sobre as propriedades do som. Na verdade, é o primeiro capítulo desse livro. E olha aí que legal. É um capítulo bem curtinho, né? Está na página 1 e fala justamente sobre propriedades do som. Vamos ver o que é que ele diz aqui rapidamente sobre cada propriedade. Como eu falei, ele traz conceitos pequenos, né? A música é a arte do som. Este tem 4 propriedades: duração, intensidade, altura e timbre. O que seria duração? Duração é o tempo que você passa ouvindo o som, o tempo de produção do som. A intensidade é a propriedade do som ser mais forte ou mais fraco, simples assim. A altura é a propriedade do som ser mais grave ou mais agudo. E o timbre é a qualidade, aqui ó, no D, estou aqui embaixo. E o timbre é a qualidade do som que permite reconhecer de onde o som está vindo. Eu não sei, mas eu acho que eu estou na frente do texto, né? Deixa eu afastar aqui para a gente não perder nenhum pedacinho do texto. E mágica, pronto. Agora o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, a representação dessas propriedades na partitura. Olha só o que é que ele diz. Na escrita musical, como é que essas propriedades são representadas na escrita musical? Preste atenção nisso. A duração. Como é que a gente reconhece a duração dos sons escritos num papel? Pela figura de nota e pelo andamento. Olha só que interessante. Se a gente tiver uma música assim, e aqui você tem uma mínima vale 2 tempos. Ó, outra mínima, 2 tempos. Outra mínima aqui, que vale 3 tempos. Olha só, eu já consigo perceber se os sons são mais curtos ou mais longos do que outros, né? E essa combinação vai futuramente originar o que nós chamamos de ritmo. Olha, 2 colcheias aqui, essas 2 figuras são curtas, aqui são 2 sons curtos. Aqui é um Fá, aqui é um Dó. Olha só, eu também já consigo ver outra propriedade. Além de perceber que o som tem 2 tempos, ele é razoavelmente longo, né? Eu vou ter também a altura, um som grave e um som agudo. Olha o que é que o Oswaldo Lacerda diz sobre isso. Ele diz que a altura, a posição da nota no pentagrama e pela clave. Espera aí que eu li errado. Como é que a gente percebe? A gente percebe que a altura pela posição da nota no pentagrama e pela clave. Como assim? Pela posição da nota. Quanto mais baixo, mais grave. Quanto mais agudo, mais alto. Ok? Então essa nota aqui é tocada, é um Fá mais grave do que o Dó mais acima. É mais ou menos assim, ó. Vamos dar uma olhadinha aí no meu teclado. Ele vai surgir aí pra gente. Eu vou tentar tocar aqui. Ó, esse primeiro Fá seria tocado aqui, ó. Fá. E o Dó seria tocado aqui, ó. Dó. Então ele seria mais agudo, né? O Fá mais grave, tocado abaixo. E o Dó mais agudo, tocado mais para a direita. Ok? Por isso que eu gosto, às vezes, de pegar um exemplo de outros livros, né? Livros mais antigos, livros mais novos. Eu prefiro os mais antigos. Geralmente os clássicos, eles são mais resumidos, eles trazem, eles têm um português, digamos, mais técnico, né? E que diz de fato o conceito daquilo que você está estudando. Pois bem, esse é o nosso querido Oswaldo Lacerda, que Deus o tenha. É um livro muito legal, tá? Quem quiser adquirir na internet, você encontra esse livro num preço muito bom. Ainda é vendido, tá? Eu acho que é um livro muito legal de você ter em casa. É uma indicação que eu quero deixar aí para esse vídeo. E a gente está chegando no fim aqui da nossa lição, tá? Que fala sobre as 4 propriedades do som. Deixa eu voltar aqui. Sugiro que você faça as atividades referentes a essa lição, tá? E anote suas dúvidas, traga aqui para a sala de aula, né? Para que a gente possa trabalhar. Como eu já disse, se você é aluno presencial, a gente tem como trabalhar isso aqui sem problema nenhum.
E se você é aluno também das aulas virtuais, se você está assistindo esse vídeo e tem alguma dúvida, você pode também deixar nos comentários. Não esquece de deixar o seu legal, tá? Também não esqueça de se inscrever no canal do professor. Isso é muito importante para o nosso canal, né? Quando a gente tem essas notificações, quando a gente tem esse feedback, muitas vezes a gente consegue falar de uma forma mais clara, a gente consegue também montar vídeos mais didáticos. Eu espero ter sido singelo, né? Mas ter contribuído aí com esses conceitos. Essa foi a aula falando sobre propriedades do som. Eu sou o professor Elvis Chaves, o seu professor de música. Desejo a você paz e graça e até o próximo vídeo. Tá? Bons estudos!